mas a gente vai ter muita interação, a gente pode conversar bastante ali pelo nosso chat, mas quando a gente fazer alguma pergunta ou algo nesse sentido, vocês têm que colocar aqui no QR Code, aqui embaixo, para a gente poder ver corretamente computar aí as respostas de vocês nas questões. Beleza? Então, olha só, como é que a gente vai dividir essa aula? A gente separou 5 casos clínicos para a gente pensar um pouquinho mais sobre esses temas importantes aí da saúde coletiva, para a gente conversar sobre o que esse caso clínico está, de fato, abordando. Vamos dar uma olhada? Então, primeiro caso clínico. Olha só, galera, como não podia deixar de ser, o nosso primeiro caso clínico, ele vai ser, olha só, aqui é uma foto de uma cidade perto de onde moro, aqui no Rio Grande do Sul, lá no Cânion Itaimbezinho, né? São 2 cidades no interior do Rio Grande do Sul. Esse caso é óbvio que é um caso fictício, mas eu quis botar uma foto do Rio Grande do Sul aqui para homenagear o meu estado. Então, 2 cidades do interior do Rio Grande do Sul que disputam uma portaria do Ministério da Saúde para aquisição de verba para a saúde. Então, os 2 estados estão pedindo ao Ministério da Saúde, por favor, Ministério da Saúde, me traga um edital, né, dessa portaria para a gente ganhar mais verba aqui para a saúde para o nosso município. E aí, pensando nos princípios da equidade, quem deve ganhar? Como assim, Lucas? Pensando nos princípios da equidade. Nesse caso clínico, ele vai nos dar alguns indicadores de saúde da cidade A e da cidade B, esses 2 municípios aí do Rio Grande do Sul, né? E a gente vai ter que avaliar qual daqueles que precisa de mais dinheiro. E qual que vai ser o edital? Isso é a equidade. Quem precisa de mais dinheiro é para quem a gente vai dar mais dinheiro, né? E a gente vai avaliar de acordo com os indicadores. Aquela cidade que no conjunto de indicadores, né, mostrar que tem uma condição de vida pior, vai ser quem vai levar a portaria, beleza? Então vamos dar uma olhadinha nessas 2 cidades aí, nesses indicadores, na cidade A e na cidade B. A mortalidade geral, então o coeficiente de mortalidade geral, ele era de 3% na cidade A e 1% na cidade B. Então, na cidade A estava com uma mortalidade geral maior do que na cidade B. O ISO, um indicador chamado ISO, também conhecido como Índice de Swarup-Uemura, ele é 90% na cidade A e 60% na cidade B, ou seja, ele também é um valor mais alto na cidade A do que na cidade B. Letalidade por Covid. A letalidade por Covid na cidade A é de 3% e na cidade B é de 2%. Ou seja, a cidade A até agora teve todos os indicadores com um número mais elevado que na cidade B. E a mortalidade materna era 3 para cada 100 mil na cidade A e 4 para cada 100 mil na cidade B. Nesse aqui, a cidade B estava na frente da cidade A. E aí? Quem que deveria ganhar a grana lá do Ministério da Saúde? Vamos dar uma olhadinha, então, um pouquinho em indicadores de saúde para ver como que nós podemos avaliar criticamente a saúde dessas cidades? Olha só. Em primeiro lugar, quando a gente fala de indicadores de saúde, os indicadores mais importantes do ponto de vista de saúde pública e de avaliação do estado de saúde de uma população são aqueles indicadores que nós chamamos de coeficientes. Também, como sinônimo, as taxas. Taxas e coeficientes são mais ou menos sinônimos, né? O que são os coeficientes? Eles são a divisão, então já percebam que vai ser um número que não é um número absoluto, ele é uma divisão entre o número de pessoas que sofreu um evento dividido pelo número de pessoas sob risco de sofrer o evento. Ou seja, a gente divide o número de eventos, número de pessoas que sofreram o evento, dividido pelo número de pessoas sob o risco. Ou seja, ele é um indicador de risco. Os coeficientes, eles avaliam o risco para nós, eles apresentam o risco para nós. E nós temos 2 tipos de coeficientes. Os coeficientes de incidência e os coeficientes de prevalência. Os coeficientes de incidência é o número de casos novos dividido pela população sob risco. E a prevalência é o número de casos existentes
dividido pela população sob risco. Como assim? Olha só, alguns indicadores, eles são especialmente importantes quando o evento é morte. Então, além dos coeficientes serem importantes de maneira geral, quando o evento é morte, lembra que coeficiente é número de eventos dividido pelo número de pessoas sob risco. Quando o evento é morte, ele é extremamente importante para nós, porque ele nos dá indicações de risco de morte. Como os coeficientes dão indicação de risco, eles vão dar indicadores de risco de morte. Olha só, por exemplo, um tipo de coeficiente é o coeficiente de mortalidade geral. O que é o coeficiente de mortalidade geral? É o número de óbitos em um determinado tempo e local, dividido pela população sob risco. Então, a mortalidade geral é o risco de qualquer pessoa nessa população morrer. Morrer de quê, Lucas? Morrer de qualquer coisa, tá? É o número de óbitos totais de todas as causas possíveis, tá? Quantas pessoas morreram naquele local dividido pelo número de pessoas que estavam vivendo naquele local, independente se morreram ou não. Ok? Depois, nós temos o coeficiente de mortalidade específico. Esse daqui foi muito falado durante esses últimos anos, justamente por causa da Covid, porque ele é o número de óbitos por uma determinada causa em um tempo e local, dividido pela população sob risco. Ou seja, o número de mortes por Covid, por exemplo, dividido pela população sob risco, a população do Brasil, a gente vai ter o coeficiente de mortalidade específico do Covid, né? Ou seja, é o risco de a gente morrer por Covid, tá? Por uma doença em específico. E por fim, nós temos o coeficiente de letalidade. O coeficiente de letalidade, ele tem o denominador um pouquinho diferente. Ele é o número de óbitos por uma determinada doença, ou seja, também estamos falando de uma doença em específico, em um tempo e local, mas aí a divisão vai ser sobre o número de doentes. As pessoas que estavam doentes daquela doença, quantas delas morreram. E como é que nós vamos interpretar esses coeficientes para ficar mais fácil, né? Em primeiro lugar, o coeficiente de mortalidade geral, como é um coeficiente, ele é o risco de morrer, tá? Ele é o risco de morrer geral, né? Qual é o risco de uma pessoa morrer no Brasil? É o coeficiente de mortalidade geral do Brasil. O coeficiente de mortalidade específico é o risco de morrer por causa, o risco de morrer daquela causa em específico. O risco de morrer de Covid, o risco de morrer de uma infecção oportunista pelo HIV, o risco de morrer de neoplasia de pulmão. Assim, a gente tem cada causa um coeficiente de mortalidade específico. E, por fim, a letalidade a gente vai interpretar de uma maneira um pouquinho diferente, porque o denominador é diferente. Eu gostaria que vocês interpretassem a letalidade como sendo o risco da doença matar. Porque olha só, como o denominador é a doença, é o número de doentes, e o numerador é mortes, é o risco da doença matar. Então a letalidade tem a ver com esse risco. Mas olha só, galera, presta atenção, tá? Que eu não dou um dedinho da minha mão, mas eu apostaria com alguém aí que eu acho que essas questões podem cair da seguinte maneira. Cuidado quando o indicador é mortalidade geral. Cuide dessa pegadinha, galera. Por quê? Porque o coeficiente de mortalidade geral, ele é um coeficiente ruim para comparações de populações diferentes, tá? Então, por exemplo, por que eu acho que esse é um ponto quente que pode cair na tua prova? Porque se fez muita comparação, galera, de países, de estados, através do coeficiente de mortalidade geral ou coeficiente de mortalidade específico do Covid. Como assim? Olha só, quando a população ela é muito envelhecida, quando ela é uma população velha, com pessoas muito idosas, a tendência geral desses países, desses locais, é terem um coeficiente de mortalidade geral alto, tá? Por quê? Porque normalmente quem morre mais são os mais velhos. Enquanto aqueles países menos desenvolvidos, eles vão ter uma estrutura etária mais jovem e o coeficiente de mortalidade geral ele vai ser mais baixo. Mas claro, mas a qualidade é ruim, porque quem está morrendo são os jovens, tá? Então, fica injusta uma comparação, por exemplo, do estado A com o estado B,
através do coeficiente de mortalidade, caso um seja mais velho que o outro, um tem uma estrutura etária mais velha que o outro. Porque daí é bem provável que aquele lugar com uma estrutura mais velha tem um coeficiente de mortalidade geral mais alto, mas não necessariamente significa que ele é ruim. Exemplo clássico. Vamos comparar o coeficiente de mortalidade específico do Brasil com o coeficiente de mortalidade específico de Covid do Reino Unido. Galera, isso é um problema. Para a gente poder fazer comparações entre países, temos que estratificar por faixa etária. Certinho? Então, este é o caminho. E galera, um dado triste, mas importantíssimo para vocês. Primeiro, há anos que eu venho falando para vocês quais são as principais causas de morte no Brasil e é sempre a mesma coisa. Primeiro lugar, doenças do aparelho circulatório, infarto, AVC e lá assim por diante. Em segundo lugar, no Brasil, quem que morre mais? Morre de neoplasias. Em terceiro lugar, doenças do aparelho respiratório. Em quarto lugar, causas externas. E daí eu sempre alertava para a pegadinha, cuida galera, em homens, normalmente as causas externas estão em terceiro lugar, não fica em quarto, tá? As causas externas passam um pouquinho a ser mais importantes em homens. Em mulheres, as do aparelho respiratório são as mais importantes, né? Em terceiro lugar. Eu venho falando isso há anos. Até que chegou 2020, e o que aconteceu em 2020? Tivemos uma pandemia, tá? E aí, o que eu queria ver com vocês é o seguinte, galera. Presta atenção no que eu vou falar. Aqui, esse gráfico que eu coloquei para vocês são os dados oficiais que nós temos do Ministério da Saúde, lá do DataSUS, que é o lugar oficial que pega os dados direto do Sistema de Informação de Mortalidade do governo, tá? E são os dados que nós temos disponíveis até então, até 2019. Então vejam, até 2019 a gente tinha mais ou menos... Desculpa, gente. Até 2019 nós tínhamos mais ou menos, em média, 364 mil mortes por doenças do aparelho respiratório por ano, tá? Neoplasias, 235 mil. Doenças do aparelho respiratório, 162 mil. Causas externas, 143 mil, tá? Mortes por ano. Chegou 2020, nós não temos ainda a estatística correta de 2020, de 2020, tá? Mas nós tivemos, em média, mais ou menos, né, 200 mil mortes em 2020, tá? Galera, esse dado é um dado proporcional. Nós não sabemos como foram as outras causas de morte, se elas diminuíram ou não. Como, por exemplo, causas externas, que parece que, em função do isolamento social, diminuíram bastante. Mas já nos permite inferir que se essa quantidade de mortes se mantiver estável ao longo de 2020 e 2021, as outras causas de morte, aparelho respiratório, neoplasias, aparelho respiratório, causas externas, em 2020 a Covid ocupou pelo menos o terceiro lugar em mortes no Brasil, tanto em homens como em mulheres. Bom, em 2021... a situação tá pior ainda, né, galera? A gente já chegou aí na casa dos 370 mil mortos por Covid. Ou seja, em 2021, caso o resto se mantenha no mesmo patamar, sem diminuição e sem aumento, tá? Mantenha mais ou menos constante, vejam que o gráfico das outras causas é mais ou menos constante. Em 2021, provavelmente a pandemia do Covid-19, a causa do Covid-19 foi a principal causa de óbito no Brasil, tá? É bem possível que a prova cobre esse dado, ok? Bom, galera, o que mais que a gente pode falar de indicadores de saúde? Falamos dos coeficientes, incidência e prevalência, falamos das principais causas de morte, mortalidade geral, mortalidade específica, letalidade e quais são essas principais no Brasil. A gente tem que falar agora de alguns indicadores muito importantes. Afinal de contas, se a mortalidade geral não é boa para comparação entre diferentes locais, que indicador que é bom para comparação de diferentes locais? Aí sim, a mortalidade em crianças, mortalidade infantil. E a mortalidade infantil, ela, assim como um coeficiente, ela se calcula número de eventos dividido pelo número de pessoas sob risco. Número de eventos é o número de óbitos, número de mortes, em crianças menores de 1 ano de idade em um determinado tempo e local.
E quem são as pessoas sobre risco de sofrer esse evento? São os nascidos vivos, tá? Então o número de nascidos vivos é o nosso denominador. Mas bem, a mortalidade infantil tem algumas particularidades, porque a gente costuma dividir a mortalidade infantil em subgrupos. Por exemplo, a mortalidade neonatal, que são óbitos até 28 dias, que também se subdivide em mortalidade neonatal precoce e mortalidade neonatal tardia. Mortalidade neonatal precoce, de 0 a 6 dias. Mortalidade neonatal tardia, de 7 a 27 dias. Segue sendo um neonato, é até 28 dias de vida, mas a partir do 7º dia, por isso que é tardia, de 7 a 27. Quando completa 28 não é mais neonatal. Quando completa 28 é uma mortalidade pós-neonatal, ou seja, a criança não é mais um neonato, é a mortalidade pós-neonatal, e tudo isso, qualquer um desses indicadores, tanto a mortalidade infantil, como a mortalidade neonatal, a mortalidade neonatal precoce, neonatal tardia, mortalidade pós-neonatal, o denominador é sempre o mesmo, é o número de nascidos vivos. Mais um indicador aí para vocês prestarem atenção, o índice de Swarup-Uemura. O que é o índice de Swarup-Uemura? Galera, cuida que o índice de Swarup-Uemura ele não é um coeficiente. Lembra que eu falei para vocês que um coeficiente é número de eventos dividido pelo número de pessoas sobre risco? O índice de Swarup-Uemura ele não é um coeficiente. Vocês nunca vão ouvir falar coeficiente de Swarup-Uemura. Ele é uma proporção. Como assim uma proporção? Proporção porque ele é o número de óbitos em maiores de 50 anos de idade dividido pelo número de óbitos. Ele é a proporção de óbitos em pessoas maiores de 50 anos de idade. Ou seja, o nosso denominador não são pessoas sobre risco para vir a óbito, afinal já morreram. É só o número de óbitos acima de 50 anos dividido pelo número de óbitos. E aí a pergunta que eu faço para vocês, vamos ver se a galera tá antenada. De repente alguém vai respondendo ali no chat para mim, tá? Se o índice de Swarup-Uemura ele é alto, se a gente tem uma proporção alta do índice de Swarup-Uemura, isso é bom ou isso é ruim? Responde ali para mim, galera. Se o índice de Swarup-Uemura é alto, isso é bom ou isso é ruim? Ah, a galera tá afiada. A Indira, o Daniel, o Luzinete, todo mundo falando bom. Rosilene, Bianca, Luiz, Abel, todo mundo. Ó, ninguém falando que é ruim, hein? Galera, não se esqueçam de mim, vocês sempre lembram de mim na hora da prova, quando fala de índice de Swarup-Uemura, porque minha frase já tá virando meme, né? Qual é o meme? É que, galera, não se esqueçam, tá? Não se esqueçam do índice de Swarup-Uemura, porque quando nós estamos falando deste indicador, ele é uma proporção, e como ele é uma proporção, ele vai ter uma interpretação completamente diferente. Porque em epidemiologia, idoso tem mais é que morrer. Tá, galera? Quem não pode morrer em epidemiologia é jovem. Mortalidade infantil tem que ser baixíssima. Mortalidade materna tem que ser baixíssima, tem que chegar no 0, tá? Agora, índice de Swarup-Uemura, quanto mais alto, melhor. Quanto mais quem morrerem forem os velhos, melhor em termos de saúde pública. Então, não se esqueçam disso, tá, galera? Não se esqueçam desse dado, porque é isso que vai cair para vocês. Então, vamos lembrar, olha só. Lembra lá do caso clínico que eu falei para vocês? A gente tinha duas cidades. Ela tinha a cidade A tinha uma alta mortalidade geral, mas em comparação à cidade B. Mas bem, a gente sabe que mortalidade geral não é bom para comparar entre duas cidades, né? Porque elas podem ter estruturas etárias diferentes. A letalidade por Covid também era mais alta na cidade A. Mas bem, se a cidade A for uma cidade mais velha, é esperado que a letalidade seja mais alta também. Então, também não é um indicador bom para comparar cidades. O índice de Swarup-Uemura da cidade A era altíssimo, era 90%, em comparação com 40% da cidade B, o que nos indica que sim, a gente estava indo no caminho certo na interpretação. Quem era na cidade A era uma população mais idosa, mais de 90% das mortes é maior do que 50 anos. Tá? E a mortalidade materna na cidade B era maior do que na cidade A, confirmando que quem era mal dos indicadores era a cidade B e por isso que tinha que receber os recursos. Certinho? Vamos para o segundo caso clínico?